Boa noite a todas e a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite e que possamos fazer uma boa conversa da doutrina espírita, essa questão da reencarnação. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele trata, nesse título, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e trata da questão da ressurreição e reencarnação. Nesse título, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é uma história, um fato que ocorreu no encontro de Jesus com Nicodemos, né? E Nicodemos era um fariseu, um importante comerciante, né, em Jerusalém, e ele era um seguidor de Jesus, só que ele era muito tímido, ele só ia conversar com Jesus à noite para ninguém ficar, né, sabendo que ele, como fariseu, um comerciante importante, né, lá da Judéia, alguém falasse que ele estava seguindo Jesus, né? Então ele ficava com vergonha, né? E nesse encontro Jesus fala nessa questão de nascer de novo, né? E explica que para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Então Jesus começa a ensinar, né, para Nicodemos sobre a reencarnação, né? Então, e aí o Nicodemos, não estou entendendo, mas Jesus, como é um espírito muito superior, né, ele é tipo a mãe, né, quando olha para a gente já sabe quando não está mentindo, né? Então, Nicodemos, não estou entendendo. E aí Jesus fala, não, você é mestre em Israel, né? Então, você sabe muito bem que os judeus estudavam as vidas sucessivas, né? Então, nascer de novo dentro da Cabala. Então, Jesus sabia que ele sabia e ele dizia que não sei muito bem, né? É tipo alguns que, né, estudam a reencarnação, mas às vezes na hora H meio que refuga, né? Não dá aquela, não crê mesmo, né, que você vai nascer de novo, né? Você vai deixar esse corpo material e vai vir uma nova reencarnação. Mas nessa noite de hoje, a gente vai tratar desse tema dentro do Evangelho, mas também vamos falar sobre esse livro, que é do Leon Denis, que é Depois da Morte, né? E vamos falar muito sobre esse livro. Então, o que eu vou falar aqui não é o Alessandro que está falando, é muita coisa que Leon Denis falou no livro, né? E, a princípio, só para a gente poder entender, né, eu trouxe essa figura da nossa galáxia, né, a Via Láctea, né? Então, ela é toda cheia de ondas, né, e ela tem milhares de estrelas, até milhões de estrelas, e o Sol fica ali num pontinho amarelo, quase no meio aqui. E para você cruzar de um ponto ao outro, você levaria cerca, em torno de 130 milhões de anos-luz, né? Então, a gente fica meio imaginando o que seria a velocidade da luz, né? A velocidade da luz seria 300 mil quilômetros por um segundo, né? Mais ou menos nós dá 9 voltas na Terra em um segundo. Então, a gente tem que imaginar, a gente sair aqui de São José, né, ir até na Austrália, né, contornar, voltar pelo Chile ali, né, passar todos aqueles oceanos, né, o Pacífico, o Índico, né, cortando o Atlântico daqui, dá 9 voltas em um segundo. Tá? Imagine milhares de anos-luz, né, quanto tempo, né? Isso é só a nossa galáxia. Então, na verdade, essa figura é para mostrar que nós não somos quase nada, né? Então, perto do que é o nosso universo e essa construção que Deus fez, né? Então, é importante ter esse início, né? A gente crer em Deus para poder acreditar na reencarnação. Se nós não acreditar em Deus, né, principalmente agora, no meio de uma pandemia, né, tem gente que não acredita no vírus, quem dirá em Deus, né? Então, tem gente que, isso aí não existe. Não, existe. Não é à toa que nós perdemos no Brasil só mais de 107 mil pessoas desencarnadas, né?
Então, é um assunto sério que tem que envolver também, não só ter a nossa fé, mas uma fé raciocinada, né? E entender a ciência, né? Porque a doutrina espírita não é só a religião, né? Tem outros aspectos, como a ciência e a filosofia. Então, hoje a gente vai trabalhar nessas questões da religião, da ciência, né? Porque vai ter muita questão de história, que é uma ciência, né? E também a questão da filosofia para poder entender o que é esse assunto da reencarnação. Até porque a palavra reencarnação ela só surgiu com Allan Kardec em 1857. Então, a palavra, nesse sentido, é muito nova, né? Mas a crença em sucessivas vidas, né, nesses renascimentos, e a confusão, inclusive, com o termo que o próprio Allan Kardec coloca, ressurreição e reencarnação, existia uma confusão em usar, no mesmo sentido, a palavra ressurreição para reencarnação no decorrer da história. Tá? Então, seria isso. Já falei... Acho que agora travou. Aqui. Eu já falei do livro. Então, o Leon Denis já começa, nesse livro Depois da Morte, ele já começa a falar de algumas escolas iniciáticas que ensinavam sobre reencarnação. E uma escola, cerca de 3.500 anos atrás, no Egito, então Hermes já ensinava para os seus discípulos a questão das vidas sucessivas, né, em outros avatares, né, que era o termo. E ele ensinava só para homens, né? Então os seus alunos, os seus discípulos eram só homens. Então também vê a questão do machismo que já vem arraigada lá já de 3.500 anos atrás. Então Hermes era esse grande professor, e ele colocou a seguinte frase: há duas opções para o destino do ser humano: a escuridão da matéria ou a ascensão da luz, né? E como nós, né, às vezes nos perdemos na escuridão da matéria, achando que só as questões materiais dessa vida, né, são mais importantes do que você estudar, né, né, principalmente a questão do ter do que o ser, né, e a gente se perde, né, muito nessa questão da matéria, porque é todo dia essa disputa ideológica do materialismo com o espiritismo, né, e nós espíritas, né, ou simpatizantes do espiritismo, ficamos nessa grande luta no dia a dia, né? A matéria sempre tentando nos seduzir, né? E a gente esquecendo, às vezes, da importância que é estudar a doutrina espírita. Então, Hermes já falava isso, né? Nós estamos falando 3.500 anos atrás, essa escola. E o Leon Denis continua descrevendo outra escola iniciática, que é o budismo. O budismo em torno de 2.600 anos, alguns outros estudos dizem que até 2.900 anos, alguns cientistas dizem que é mais tempo. E Buda chega na Terra, né, lá na Índia, era um príncipe, o Siddhartha Gautama, e ele opta por abandonar todas as riquezas e ensinar, né, estudar com seus discípulos também sobre reencarnação, né, com outro termo, as vidas sucessivas, né, não com o termo reencarnação. E ele também ensina sobre a lei de ação e reação, ou a lei do karma, de causa e efeito, né? E ele ensina que para você amenizar o seu karma, né, se você em outras vidas cometeu erros, assim como eu, né, cometi vários erros em outras reencarnações, para mim amenizar os meus erros, eu tenho que praticar a caridade. Então, quando se pratica a caridade, você meio que abate as tuas dívidas, né? Não totalmente, né? E é claro que quando a gente fala caridade, não é só a caridade material, de se doar um alimento, né, uma cesta básica. Nós estamos falando da caridade também espiritual, né, principalmente na pandemia, né? Então, nessa convivência dentro do isolamento social, não é nada fácil conviver com nós mesmos, né, dentro desse corpo, né?
imagine com os nossos familiares, né, nesse isolamento social. Então, essa caridade, o primeiro passo é a gente praticar a caridade dentro de casa, né? Aí depois na vizinhança, e aí depois na casa espírita, e no nosso trabalho, né, seja tanto material como essa caridade espiritual, né, que é um atendimento fraterno que a casa faz, é uma caridade. Então, Buda já ensinava isso, né? Para amenizar o teu karma, dos teus erros do passado, pratique a caridade, né? Vamos ver que algumas coisas estão ligadas, né? Essas escolas vinham já, provavelmente nós estávamos lá e não entendemos muito, né? E agora nós ter que voltar e estudar tudo de novo para poder aprender, né? Então, seria a escola budista. Eu estou pulando algumas escolas iniciáticas, que teve outros, para dar um resumo, senão eu vou ficar aqui até meia-noite ainda, não tem como, né? Agora nós chegamos na escola de Pitágoras, né? Então, quem é daí da parte da matemática, da engenharia, estuda bastante Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, o retângulo de ouro, né? E Pitágoras, ele estudou 30 anos naquela escola do Egito lá, né? Ele ficou no Egito 30 anos e aí retornou para a Grécia para poder ensinar, né, para os seus discípulos na escola na Grécia sobre reencarnação, sobre essas vidas sucessivas. E ele, quando retorna, ele começa a ensinar também sobre o mel misterioso de Ísis, né, para os egípcios e para os gregos, o manto de Cibele. Mas o que é isso? Ele ensina para os seus discípulos que existe um fluido cósmico, né, essa matéria que está além dessa matéria orgânica aqui. Então, ele ensina como fosse uma grande egrégora, né, uma grande teia de aranha, um algodão doce, né, vamos falar assim, né, esse véu misterioso de Ísis. Então, que com isso Deus ajuda a formar tudo, né, no universo, né? Então, ele começa já a ensinar isso para os seus discípulos, além de ensinar sobre reencarnação. Então, não é só o espiritismo que veio, já tinha tudo ligado, né, no decorrer da nossa história. Então, esse é mais uma escola iniciática que o Leon Denis vem falando, né, que já ensinava sobre a reencarnação. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre Sócrates, né? Sócrates, hoje é o dia da filosofia, né? É hoje, né? E vamos falar um pouco sobre Sócrates. Sócrates também acreditava na reencarnação, nessas vidas sucessivas, e ele meio que se rebelou, ele não ensinava só para os seus discípulos, ele começou a ensinar na rua. E aí ele começou a falar de reencarnação na rua, né? E da importância de você mais o ser do que o ter, né? E aí ele teve um grande problema com os comerciantes e com os políticos, né, daquela época, porque como é que o Sócrates está ensinando para a juventude que o mais importante não é ter as coisas materiais, o ouro, as joias, né? Naquela época não tinha carro, mas as bigas, né, os cavalos, né? Então era mais importante você estudar a filosofia, né, compreender quem você é, do que ter as coisas materiais. E aí os políticos e os comerciantes se revoltaram e chamaram uma grande assembleia e condenaram Sócrates, inventaram lá que ele falava sobre os segredos debaixo da terra e do céu, e estava ensinando para todo mundo isso, que era proibido na época, na lei daquela época. E aí ele tentou se defender, ele mesmo fez a sua defesa. É claro que só os homens votavam naquela época e só os homens que tinham dinheiro, né? E condenaram uma diferença de uns 430 votos a 270, né? Ele foi condenado à pena de morte. E a pena de morte naquela época era beber veneno, que era beber cicuta, que era o veneno. Então, essa cena trata um pouco dessa entrega do cálice, do veneno para o Sócrates. É claro que Sócrates, nessa época, já estava com 70 anos, ali ele está mais bonito do que eu, ali, né? nessa figura. Mas ele também quer mostrar a beleza da filosofia, então por isso essa pintura tem esse sentido. E Sócrates tem um encontro nesse dia, antes de beber a cicuta, com a sua esposa, e aí está no livro A Caminho da Luz essa história, que a Xantipa, que era o nome da esposa dele, vai chorando: mas Sócrates,
você foi condenado com uma injusta essa sentença. E aí ele, muito bem esclarecido, que acreditava na reencarnação, falou para ela, você queria o quê, a partir deles? Que eu fosse absolvido? Não, né? Então, mas é injusto, e chora, e ele disse, não, eles vão estar condenados na história, né? E eu estou tranquilo, né? E ela não entende, vai. E os discípulos, naquela época, também vão lá e compram o carcereiro, né? Vão lá e dão um dinheiro para o carcereiro deixar tudo aberto para falar, só que você pode fugir à noite aí que está tudo tranquilo, você não vai morrer, isso aqui que a gente comprou, né? Viu que a corrupção já tinha, né, desde aquela época, então não é só uma coisa de agora, né? Então, e Sócrates disse que não, que ele aceitaria a sua sentença, a sua pena de morte, e ele bebe a cicuta, né? Porque ele estava correto, ele estava ensinando, né, sobre a reencarnação, sobre a importância da filosofia, a importância do ser, e ele desencarna. E Emmanuel, nesse livro, A Caminho da Luz, ele fala que aqueles mesmos que condenaram Sócrates, eles vão retornar numa outra reencarnação, e aí os romanos invadem Atenas, né, e aprisionam todos eles, e levam para Roma esses gregos, e aí eles são meio que obrigados a ensinar a filosofia, todo aquele conhecimento de Sócrates para os romanos. Então, vê como que a justiça divina faz com que a reencarnação seja importante, né, para todos nós, né? Quem sabe nós condenamos o Sócrates naquela época, né? A gente não sabe porque na reencarnação a gente tem o nosso esquecimento, que é muito importante, né? Imaginou a gente lembrar que com quem a gente convive a gente cometeu muito mal, ou que nós cometemos o assassinato da nossa mãe, por exemplo, numa outra reencarnação, a gente lembrar disso, né? Ou um filho, o pai ou a esposa. Então, para não dificultar o nosso resgate daqueles karmas, né, das nossas ações erradas no passado, então esse esquecimento faz com que a gente exerça o nosso livre-arbítrio de saber amar as pessoas, né, independente de saber se foi nosso amigo ou nosso inimigo no passado. Depois tem alguns livros que tratam sobre, mas aí não são espíritas, mas é importante porque são clássicos, e é importante sobre a defesa de Sócrates, a questão do Platão, que escreve sobre a alma, né? Então Sócrates ensinava que quem governa o nosso corpo é a alma, né? Então é importante a gente também ter esses ensinamentos para saber que lá 2.500 anos atrás já tinha esse ensinamento sobre o que era a alma, o corpo e sobre as vidas sucessivas, né? Vamos lá. Já estamos quase no... Meu tempo aí tá legal, né? Além disso, o Leon Denis trata que alguns outros povos também acreditavam na reencarnação. Então, os gauleses, né, que era na região da Gália, que pegava parte da França, uma parte da Itália, Portugal, né, tanto da Espanha também. Então, os gauleses, eles acreditavam na reencarnação, né? E eles tinham algumas figuras que eram os druidas, e os druidas ensinavam também essa questão de Deus, da luz e da liberdade. Era um povo muito avançado, né? Eles tinham também um sistema eleitoral, e as mulheres tinham o mesmo peso de voto que os homens, então eles tinham uma liberdade também para as mulheres, elas também podiam estudar e ser druidezas, né? Então não era só os homens que tinham esse poder, né, digamos assim, de passar o conhecimento, né? E essas druidezas também tinham mediunidade, assim como os druidas, né? Então eles passavam em várias aldeias, né? Eles tinham uma conexão, né, dessa nação dos gauleses justamente sobre isso. Além disso, eles tinham um sistema eleitoral, né, já desenvolvido. Os bens eram todos divididos, né, em tipo sistema de cooperativas, ferramentas também dentro da aldeia. Então tinha uma justiça social nesse segmento dentro das aldeias, né? Essa questão da igualdade também.
e da justiça, né? Porque os probleminhas eram tudo julgados também, resolvidos ali já dentro de cada aldeia, né? Então, tinha uma espécie de juiz, que eram esses druidas. No dia 1º de novembro era uma data comemorativa, então era uma data, digamos assim, a festa dos espíritos, uma grande sessão mediúnica nesse dia 1º de novembro. Então, até porque tem alguma ligação, né, nas tradições que a gente ainda traz isso, né? E só que na época era uma comemoração dos espíritos, então existia era culto nos seus tempos, onde essas druidas, as druidezas, né, os druidas e as druidezas se manifestavam, né, os espíritos se manifestavam e ensinavam, né, que a vida continuava, né? Então existia um oráculo também, mas às vezes o oráculo naquela época era muito para algumas questões mais de curiosidade, né? Além disso, os druidas eles foram derrotados, né, pelos romanos, né? E justamente porque eles acreditavam tanto que a vida continuava, que eles lutavam sem armadura, de peito aberto, né? Então eles não tinham medo da morte, né? E quando morriam eles pediam também, se eu morresse eu colocava lá na lápide, devo R$50 para o Cabral, pago na próxima, né? Então eles já colocavam na lápide o que estavam devendo, alguma coisa já colocavam. Então eles já tinham essa questão resolvida, que a vida continuava. O bardo, um dos mais famosos, foi o Merlin, o Mirduin, né? Que ele anunciou lá 600 anos antes a profecia da Joana d'Arc. Então ele já tinha uma mediunidade bastante desenvolvida e ele já anunciou, né, profetizou que a Joana d'Arc viria para unificar esse povo celta novamente, né? Era a região ali da França. Vamos lá. Aqui é um templo dos celtas, né? E geralmente era com essas pedras, né, em formato de círculo, né? Então no dia 1º de novembro eles faziam os rituais, né, que era a festa dos espíritos, nesses locais, né? Então alguns locais existem até hoje. Isso aqui é uma foto no sul da Inglaterra, né? Stonehenge, é isso, meu inglês é horrível, mas acho que é isso aí. Vamos lá. Então, quando a gente entra no cristianismo, existia também um povo dos essênios. Os essênios eram um povo mais ligado à medicina, à cura, né? E tinha uma colônia no Vale do Rio Nilo, né? Então também tinha uma escola iniciática que ensinava sobre a vida sucessiva, sobre a reencarnação. E então por isso que é uma confusão, porque Jesus foi, né, aprender com os essênios. Não teve nada disso. Os essênios estavam lá e Jesus já sabia disso, né? Era um espírito superior, né? E já sabia o que os essênios sabiam também. Os judeus já conheciam sobre as vidas sucessivas através dessa cabala, né? Eles estudam até hoje, né? Só que é um segredo deles, né? E muitos estudam, mas não acreditam, né? Que as vidas sucessivas. Uma coisa é estudar, outra coisa é acreditar, né? Entende? Mesmo que às vezes nós também passam anos, às vezes não entram na nossa cabeça algumas coisas da doutrina espírita, né? Mas a gente vai aprendendo, né? E aí essa questão dessa conversa de Jesus, que eu tinha contado no início, né? Que ele fala com Nicodemos, que está no Evangelho de João, evangelista, capítulo 3, versículo 1 ao 12, né? E também tem aquela conversa dos discípulos com Jesus, que perguntam para Jesus se Elias era João Batista, e Jesus confirma isso, né? Sobre essa questão do retorno, né, de Elias na figura de João Batista. Também está em Mateus, capítulo 17, 10 a 13, o versículo, em Marcos, capítulo 9, 11 a 13. Então, dentro do Evangelho já existia também esses ensinamentos sobre a reencarnação, né, e aquela confusão sobre ressurreição, né, essas vidas sucessivas. E por que ocorreu essas confusões, os interesses também materiais, para que esses ensinamentos só ficassem com alguns, né, e não se abrisse para todos? Desculpa.
Então, existia um padre também no Egito, o Orígenes de Alexandria, que ensinava também sobre as vidas sucessivas. Ele ensinava que o dia para guardar era o dia de sábado, né? E vários conhecimentos dele, né? Ele tinha ensinamentos, e aí chegou o primeiro imperador romano, Constantino. Ele discordou, porque Constantino fez a grande confusão que existe até hoje, porque muitos acreditam que Jesus era Deus, né? E para Constantino era interessante que Jesus fosse Deus e que Constantino fosse o representante de Deus na Terra, para mostrar o poder material. E aí não falo isso com raiva de Constantino, porque Constantino já reencarnou várias vezes e já também resgatou boa parte dos seus erros do passado. Então, quando a gente fala dessas figuras, não é para a gente ter raiva, nem, né, mágoa porque o Constantino fez, não, nada disso, né? Talvez nós também estávamos juntos lá e cometemos as mesmas atitudes, né, porque a gente não lembra, né? Então, Orígenes ensina essa questão, e aí é feito um grande concílio, né, para tentar, né, dizer que Jesus era Deus e não era nosso irmão, né, que era, nesse caso, o representante de Deus na Terra era Jesus. E Constantino também coloca que o domingo tem que ser guardado, porque para os romanos o deus Saturno é no domingo, né? E aí ele começa a perseguir quem guarda sábado, e dentre eles esse padre, Orígenes, e os seus seguidores, e quem acreditava em vidas sucessivas também. Então, cerca de 1 milhão de pessoas foram mortas porque eram seguidores desse padre Orígenes no Oriente Médio, tá? É como se matasse a grande Florianópolis inteira por causa de uma questão material, né? Desse eu ser mais importante, né? As ordens agora são minhas, né? Então, como foi triste para quem seguia e acreditava, né, que Jesus era nosso irmão, que existia a reencarnação. Então, esse foi um grande mal que foi cometido, e muita coisa que estava escrita por esse padre nessa escola iniciática de Orígenes foi queimado. Várias igrejas foram queimadas, então vários material foi queimado para ninguém saber desse conhecimento. Os erros, né, de nós seres humanos, né? Então, por isso que existe a reencarnação, para a gente resgatar, né? Então, essa é um pouco também da história. Vamos lá, estamos quase no final aí. Então, sobre a reencarnação. Lá nós estávamos em 100 e poucos, né? 300 e poucos, 330 e pouco, quando era o Constantino. E agora nós entramos nos anos de 553 e 554. Né? Então, essas duas figuras, o Justiniano, para quem é do direito, é o que compilou todo o direito romano, o Código Justiniano, e a sua esposa, a Teodora. Então, a Teodora era uma mulher do circo, e aí o Justiniano se apaixonou por ela, né? E casou com ela. Ela se tornou a grande imperatriz em Constantinopla, né? E lá naquela época todo mundo acreditava, o povo acreditava em reencarnação, em vidas sucessivas, no karma, né? Então todo esse conhecimento estava lá, contido nos escritos ainda, por mais que Constantino tenha tentado, né, acabar com aquilo, mas o povo sabia, né, dessa questão. E aí, como ela veio do circo e tinha aquele preconceito, né, porque é uma mulher oriunda do circo, e aquelas outras mulheres que trabalhavam no circo se orgulhavam, né? Não, porque se ela chegou até lá, chegou a se tornar imperatriz, nós temos que, né? E começou aquele comentário, ó, porque ela trabalhava no circo, e ela ficou muito indignada, coitada da Teodora. E ela convenceu o Justiniano a prender todo mundo, todas aquelas mulheres que trabalhavam no circo, cerca de 500 mulheres. Então, colocou numa prisão, e, em decorrência daquilo, dos maus tratos, 500 mulheres desencarnaram. E aí o povo começou, sabe o que é, né? O povo começou, né? Hoje tem o Zip Zap, imagina o boca a boca, né, em Constantinopla. Não, se Teodora matou 500 pessoas, ela vai reencarnar 500 vezes para pagar o mal que ela fez para aquelas mulheres e tal. Só que não é bem assim também a justiça divina, né? A gente se lembra que a caridade faz com que a gente, né, amenize o nosso karma, né? A gente vai fazer outros resgates. Você não vai
Não é olho por olho, dente por dente a justiça divina, existe a misericórdia divina, né? Só que o povo começou a falar, e aí a Teodora, né, ficou indignado com aquilo, com essa história de reencarnação, né, de vidas sucessivas, de karma, não sei o que, aí chamou o Papa Virgílio para Constantinopla, né? Veio de Roma, ficou em Constantinopla, e deixou ele preso 1 ano. O negócio é o seguinte, vamos ter que tirar essa parte aí dos escritos sobre, né, vidas sucessivas, né, a confusão de reencarnação e ressurreição começou aí. E aí o que aconteceu? O Papa ficou lá 1 ano preso, e aí vou ter que concordar com a Teodora, porque a Teodora mandava mais que o Justiniano, né? E aí foi retirado todos os escritos a questão da reencarnação, vidas sucessivas, né, ou essa confusão de ressurreição. Não é para ficar com raiva da Teodora e nem com raiva do Justiniano, porque provavelmente já reencarnaram, já resgataram tudo isso, né? Porque isso faz bastante tempo, ou estão resgatando, e se a gente ficar com raiva vai atrapalhar, né, a vibração dos nossos irmãos, né, pelo erro que cometeram no passado, né? E quem está aqui, ninguém é santo, inclusive quem está falando, né? Então, os maiores devedores são os palestrantes, né, que tem muito a pagar, por isso que estão nessa tarefa, né? E aí tem que aprender o que estão falando aqui na frente, né? Então, tá. Então, caminhando para o final, não sei se ficou alguma dúvida, né? A gente vai estar aí para conversar. Então, esses assuntos das escolas iniciáticas que o Leon Denis fala no livro, né, Depois da Morte, se vejam que ele faz uma evolução dentro da humanidade, né, de algumas escolas, né, mas você vê também que algumas escolas, né, tipo os celtas, eram um pouco mais evoluídos e mais igualitários, né, entre homens e mulheres, né, e muita coisa se perdeu justamente por essa confusão, né, de lá que o Hermes colocou, há 2 opções, né, ou a escuridão da matéria ou a ascensão da luz. E aí muito de nós optou pela escuridão da matéria, né? E por isso esse conhecimento foi escondido, né? E justamente para a gente não poder entender, né, a justiça divina de Deus, que é essa grande ferramenta que é a reencarnação, né? E aí vem Allan Kardec, em 1853, com o Livro dos Espíritos, para matar a morte, e ensinar e colocar essa palavra reencarnação para ficar mais fácil, para tirar essa confusão sobre a ressurreição, né? Então, que era também usado como um sinônimo naquela época, então, da igreja, do início da Igreja Católica. Então, eu queria colocar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que esse ensinamento sempre esteve com a humanidade, né? Então, já surgiu lá atrás, né? Então, também tinha os hindus também acreditam na reencarnação, né? E isso era no livro dos Vedas, lá 6.000 anos atrás, e só que eles também, os nossos irmãos, se perderam justamente por definir casos sociais, se perderam na matéria, tá? Ou nós estávamos naquela época e se perdemos, né? Tínhamos o conhecimento, só que não acreditava, porque a sedução da matéria é muito forte, né? E como a gente se perde nessas questões da matéria, né? E aí vem Sócrates dizer que o mais importante é o ser. Então, em toda a história da humanidade, sempre apareceram alguns irmãos, né, indicados por Jesus Cristo, que é o grande governante desse planeta, para começar a abrir as nossas cabeças, né? Então, é um processo lento, né? Então, a gente acha que vai resolver numa reencarnação, não vai resolver numa reencarnação, são várias e várias reencarnações dos nossos erros do passado. Só que é importante, nesse momento dessa transição planetária, do mundo de provas e expiações, a gente começar a acordar, né? Nós estamos ainda na escuridão da madrugada, mas logo ali vai começar a nascer o dia desse mundo novo, que é o mundo de regeneração. Então, depende de nós, né? Alguns acham, mas é tão difícil. Às vezes é muito difícil, mas se você começar a estudar a doutrina e se tornar um hábito, né, principalmente fazer o evangelho no lar, pelo menos um dia na semana, né? Não consigo porque na minha família tem gente que não acredita, só eu que sou um pouco simpatizando com a doutrina espírita, outra é mais radical, não está nem aí, não acredita nem em Deus.
mas você comece a fazer. Mesmo que seja você a única pessoa que vai fazer o evangelho no lar na sua casa, faça. Né? Abra o evangelho, leia, coloque um copo com água fluidificada, principalmente nesse momento difícil que a humanidade toda passa, que é a pandemia. Né? Então, rezar para aqueles nossos irmãos que não acreditam no vírus, né? Que não estão nem aí para usar máscara. Né? Mas a máscara não é para a minha pessoa se proteger. A máscara é para eu não poder passar o vírus para outra pessoa. Né? É o mínimo que você tem de amor ao próximo. Use a máscara. Use álcool e gel nas suas mãos. Né? Não transmita o vírus, porque você tem que pensar nas pessoas que estão na sua casa. Muitos de nós têm nossos pais em casa, nossos avós, né? E tem que pensar nos outros nesse momento. Talvez seja um momento de um grande trampolim para alguns, para poder amar o próximo, entender a humanidade. Outros não vão conseguir, é uma pena. A única coisa que a gente pode fazer como caridade é fazer uma prece, uma oração, que numa próxima a gente possa mudá-los, né? E talvez nesse momento quem mudar vai poder ser encaminhado para um mundo primitivo, né? E talvez nós vamos ter que ir lá para o mundo primitivo para resgatar esses nossos entes queridos para poder voltar para esse mundo de regeneração, né? Porque nada garante que nós vamos para o mundo de regeneração se a gente não começar a fazer essa transformação moral. Por último, eu vou fazer uma pergunta e quem responder, de preferência, não aqueles macacos velhos que já sabem muito da doutrina espírita, né? O pessoal aí da diretoria, essas coisas. Eu prefiro aquelas pessoas que estão vindo no centro que respondem. Quem que ensinou, aí quem responder vai ganhar um livro. Quem ensinou sobre a lei do karma? Prestar atenção na palestra? Isso. Vamos lá. Pode vir aqui na frente. Ó. Muito obrigado. Pode mostrar lá na câmera lá que eles estão gravando. Isso aí. Esse livro, O Heroísmo da Humildade, é uma história, não vou contar a história, senão não vai ler, né? Eu só vou dar um início. E depois você pode passar para outras pessoas aí, quem quiser ler, né? Depois que ele terminar, vai emprestar para vocês aí. Esse livro foi escrito mais ou menos na década de 20, né? Ele foi meio que editado em 1926 por Oswaldo Mello. Oswaldo Mello foi o fundador da Federação Espírita Catarinense em 1945. Né? Ele foi filho do Adolfo Mello, que é um grande músico, maestro, que leva o nome do teatro lá em São José, ali na pracinha antiga, né? E o Adolfo Mello foi fundador do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo lá no centro. E até hoje muita gente fala, o centro do Oswaldo Mello, né? Porque o Oswaldo Mello tinha uma grande mediunidade, né? E ajudava muita gente. E ele, então, essa confusão com o centro lá, né? Fala, em vez de amor e humildade, fala Oswaldo Mello, né? Então, essa figura do Oswaldo Mello é muito importante para nós aqui de Santa Catarina, porque ele foi um grande líder espírita, né? Então, ele meio que ajeitou toda essa questão de unificar os espíritas na Federação Espírita Catarinense, e na Federação Espírita Brasileira é muito respeitado ele, né? Espiritualmente falando também, e ele é o guia espiritual em Santa Catarina, para todas as casas, né? E essa história, eu acho que aconteceu essa história, e ele estava no meio dessa história. Então, fala um pouco sobre um desembargador naquela época, e o desembargador ele tinha muito preconceito, né? E tinha uma filha e ele não deixava a filha namorar com o advogado, porque o advogado era pobre, início de carreira, né? Então, não vou contar a história. E aí vai desenrolando essa história, não tinha nem a ponte e Chiru Luz, né, nessa história. Então, é interessante porque tem a ver com a nossa região aqui, e tem a ver com os espíritas, e é tranquilo de ler. As letras são bem grandes, tem um monte de gravuras, né? Já estou quase encerrando aí. E é importante esse livro até mesmo para a Federação Espírita. Então, ele foi lançado pela FEB, então, nacionalmente, esse livro,
E é uma história muito bonita, né? Então, leiam, né? É importante, até porque o livro tem essa importância de a gente ter esse conhecimento. E a humildade é o primeiro passo para a gente começar a transformação moral. Por último, deixar a mensagem que Jesus é o governante da Terra. Então, claro que a gente passa por essas turbulências, essa tempestade que é esse vírus, né, a doença Covid-19, e que daqui a pouco vai surgir a vacina, né? Claro que é muito ruim ficar doente, muito ruim que alguns entes queridos peguem a doença, que muitos amigos desencarnem, mas é um processo. Quando a gente assinou o nosso contrato reencarnatório, estava lá, 2020, vocês vão nascer lá no Brasil, né? Vão passar por esse problema, tá ok? Não, tá ok. Eu vou ter que resgatar, né? Então, claro que a gente não lembra disso, então não adianta a gente se revoltar, né? Nós estamos aí no 5º mês, 6º mês, indo para o 6º mês, não aguento mais usar máscara, não aguento mais usar álcool gel. Paciência, né? Até chegar a vacina, né? E a importância de nós acreditarmos na ciência, né? Então, no dia de hoje, nessa noite que a gente fala um monte de coisa de ciência, né? De escolas, né? Então, acreditar nos nossos médicos, na nossa saúde pública, né? Nosso sistema único de saúde é muito importante, o atendimento para todos, né? Porque ele é universal, respeitar isso e defender esse sistema porque ele é único, né? É exemplo para o mundo todo, né? Então, agradecer o convite da casa, né? Estamos aí para uma próxima. Obrigado pela atenção de todas e de todos, e crentes que nós vamos passar por tudo isso, né? E estaremos juntos para daqui a pouco a gente poder se abraçar com os familiares, né? Estar tudo bem, confraternizar e estando em paz, e que Jesus está no comando. Seria isso. Muito obrigado.